Boa tarde a todos. E, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao Instituto Magistrado do Brasil por esse excelente evento. E, sem maiores delongas, eu gostaria de já chamar os dois primeiros palestrantes. Primeiro, queria convidar a doutora Eliane Otaviano Martins. Queria convidar também o Dr. Carlos Augusto Cabral. Bem, eu me sinto, na verdade, um privilegiado, porque mediar um painel, ter a doutora Eliane, o Dr. Carlos Augusto, o Dr. Frederico Messias e o Guilherme Maurício no mesmo painel, é um grande privilégio. Doutora Eliane, eu acho que praticamente dispensa apresentação, leitura de currículo, mas para aqueles que acompanharam a carreira do Dr. Eliane, ela é pós-doutorada pela Western Michigan University, doutorado pela USP, mestrado na Unesp, professora, que eu acho que é a atividade que mais conhecida, escritora, inclusive. Eu acho que todos que trabalham na área de direito marítimo já tiveram a oportunidade de ler uma obra esplêndida de 3 volumes sobre direito marítimo, fora de direito de Vadimeco, e ela é também diretora acadêmica e professora do curso de pós-graduação na New York Academy, embora a região de fãs e seguidores que tem. Doutor Eliane, por favor. Senhoras e senhores, bom dia. Saúde especial, já com os meus sinceros agradecimentos, o excelentíssimo senhor desembargador Anderson Barroso, presidente do IMB, e também o excelentíssimo almirante de esquadra, Leonardo Montel, e também o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, a pessoa de quem saúdo os demais presentes. Vamos tecer algumas considerações relevantes acerca das avarias marítimas e dos acidentes da navegação, com especial enfoque nas avarias grossas ou comuns, até por conta da repercussão internacional que o recente encalhe do navio Alerquim causou na comunidade marítima de uma maneira geral. No âmbito internacional, não existe um tratado ou uma convenção de aceitação universal que venha conceituar as avarias marítimas. Porém, e não obstante essa ausência regulatória, de uma maneira geral, a doutrina e também os ordenamentos jurídicos internos vêm consolidando o conceito que trata das avarias marítimas, na sua gênese conceitual, como toda despesa ou dano extraordinários, a extraordinariedade é sempre um elemento implícito, que sejam causados ao navio, à carga, conjunta ou separadamente, desde o embarque até a partida, até o seu desembarque e a volta, consequentemente, volta do navio. Existe uma série de classificações das avarias, porém por uma questão, inclusive, didática e também de referência doutrinária, duas são as classificações mais relevantes. Primeiramente, quanto à causa.
Quanto à causa, as avarias, elas sempre serão identificadas como avariar danos ou despesas, ou avarias deteriorantes, né? Também assim chamado. Porém, toda avaria quanto à causa, né, seja ela dano ou despesa, será classificada em sequência quanto à natureza da avaria em avaria grossa ou comum, ou avaria simples ou particular. Essas classificações, de uma maneira geral, elas consideram critérios diferentes. Quais seriam? Na distinção das avarias despesas, das avarias danos, a classificação ela vai se centrar em função do tipo de desvantagem econômica. Já na classificação das avarias, avaria grossa, comum e avaria simples ou particular, se considera a distinção estrutural, ou seja, quais seriam as repercussões, principalmente do regime jurídico aplicado. As avarias simples ou particulares, elas se sujeitam ao regime jurídico comum dos danos e da responsabilidade civil. Ao contrário, as avarias grossas ou comuns, elas se subordinam a um regime jurídico especial do direito marítimo, que é inclusive um dos institutos jurídicos mais antigos do mundo. E a especialidade e as particularidades que envolvem os casos de avaria grossa ou comum remetem também a um sistema bastante peculiar de repartição e contribuição entre as partes envolvidas numa expedição marítima. Considera-se principalmente que a avaria grossa ou comum ela é baseada na lei do mar e no princípio da equidade, e que tem por base, por premissa, que despesas ou danos realizados em benefícios de todos quem? A comunidade de interesse da expedição marítima, devem ser ressarcidos por todos. E considerando esses parâmetros, tanto na esfera dos países de civil law como no law, tem-se seguido praticamente os mesmos preceitos, principalmente com relação aos elementos essencialíssimos da avaria grossa. Mas é importante também, e eu particularmente defendo, um método de excludente. Ou seja, toda vez que me deparo, então, que analiso um acidente da navegação no qual resulte dano ou despesa extraordinária, analiso primeiramente se há enquadramento em avaria grossa ou comum para, inclusive, identificar o regime jurídico aplicável e os procedimentos adequados. Por quê? Em exigindo a configuração da avaria grossa ou comum, ao menos a presença de elementos essencialíssimos, se naquela circunstância fática não forem esses elementos identificados, então trata-se de uma situação que será tratada na esfera das avarias simples ou particulares. E nesse sentido, embora haja divergência, principalmente considerando interesses conflitantes, de carga, principalmente daqueles que defendem os armadores, há um consenso, de uma maneira geral, de quais seriam esses elementos essencialíssimos. Então, de uma maneira geral, ato que venha ser voluntário e deliberado em defesa do bem comum, da comunidade de interesses, perigo iminente e real, apesar de haver uma discussão sobre as especificidades e até a subjetividade destes itens, e não entrarei muito no mérito deles. Alguns ainda apontam a razoabilidade do ato, dentre os quais eu incluo, os entrenadores, e a utilidade do resultado. Então, diante de uma circunstância fática, se algumas perguntas forem feitas e alguma dessas respostas, pelo menos com relação aos elementos essencialíssimos, forem não, ela é perigo, por gentileza, não há que se configurar a avaria grossa. Então, nesse sentido, há acidentes da navegação que, pela sua própria natureza, não poderia haver a decretação de avaria grossa e consequente rateio do valor
relacionado à despesa ou dano extraordinário. Como, por exemplo, encalhe comum. É impossível que uma situação de encalhe comum, estou falando do próprio encalhe, não estou falando dos atos posteriores que possam levar à reflutuação do navio. Separar o encalhe comum não pode ser considerado suas respectivas danos, né, do encalhe comum, diretamente relacionados ao encalhe comum, como avaria grossa. Agora, a varação, que é o encalhe intencional, sim, porque atende ao primeiro pressuposto do ato, que é a intencionalidade do ato. E assim sucessivamente iremos atendendo pelo menos aos pressupostos essenciais. Como disse, há acidentes pela sua própria natureza que podem, desde que atendidos os requisitos, amparar a decretação de avaria grossa ou comum. Como, por exemplo, abalroamento, alijamento, arribada, assistência e salvamento, dentre outros. Agora, naufrágio, explosão, incêndio, encalhe comum, borrasca, água aberta, geralmente e praticamente vou usar aqui, afirmar, salvo assim, uma circunstância excepcionalíssima, não vou dizer que é impossível, né, porque uma vez eu fui provocada com uma situação fática que me fez considerar que, ainda que em tese e bastante improvável, talvez, mas particularmente acho que não é adequado e não seria viável que o próprio acidente, repito, não os atos sequenciais, né? Naufrágio, prisão, perda, mas enfim. Qual é a relevância próxima, por gentileza? Primeiramente, né, eu escolhi tratar principalmente de avaria grossa, como eu disse, por conta do caso Berlim, e também de alguns julgados encontrados, resultado de pesquisa de avaria grossa dos nossos tribunais a respeito de avaria grossa no Brasil. Qual é a lei aplicável aos casos de avaria grossa? Em regra, na navegação de longo curso, são aplicáveis as regras de York e Antuérpia, que estarão descritas, assim designadas, na cláusula de avaria grossa que constante do BR ou da carta partida. E no Brasil também há a possibilidade do Código Comercial ser aplicável, ser assim indicado nos conhecimentos de embarque da navegação de cabotagem. Porém, nos termos do artigo 762, que seria a lei aplicável nos casos como regra, né, impossível na navegação de cabotagem, e permito a minha leitura, não havendo entre as partes convenção especial exarada na carta partida ou conhecimento, as avarias hão de se qualificar e regular-se pelas disposições deste Código. Mais adiante eu vou tecer, inclusive, considerações sobre alguns precedentes presbiterianos, que se discute exatamente ser ou não ser avaria grossa nos termos, aquele caso específico, nos termos do Código Comercial. Próximo, por gentileza. Por quê? Porque nos termos das regras de York e Antuérpia não se discute a causa, então não interessa a culpa, se consolida o sistema da indiferença da causa primária. Ainda que haja culpa e posteriormente o culpado possa responder via de regresso, no processo de regulação de avaria grossa com base nas regras de York e Antuérpia não interessa a culpa, diferentemente do Código Comercial, que consolida o sistema de unidade de avaria, e nos termos do CFP, não serão reputadas avarias grossas, pois feitas voluntariamente, por deliberação, motivadas para o bem do navio e carga, as despesas causadas por vício interno do navio, ou por negligência do capitão ou de gente da tripulação. No âmbito marítimo, nós chamamos de culpa ou falta náutica. E todas estas despesas estarão a cargo do capitão do navio e, obviamente, desconfigurada o enquadramento de avaria grossa, enquadrar-se-á a circunstância como avaria simples ou particular. A próxima, por gentileza. Bom, diferentemente de avaria grossa ou comum, que
internacionalmente houve a harmonização regulatória pelas regras de York e Antuérpia. Na esfera das avarias simples, não, embora tenham havido várias iniciativas regulatórias de harmonização, a IAPIS, BNU, COX, ainda prevalece a diversidade regulatória. Mas, obviamente, esse sistema é um sistema que vai considerar a regra aplicável e as responsabilidades no âmbito dos danos e das despesas. Voltando à questão da avaria grossa, próximo, por gentileza, e já partindo para o encerramento, o próximo. Um caso aqui bastante emblemático que todos nós, no âmbito marítimo, estamos acompanhando é o caso Evergreen. Próximo, por gentileza. Aqui um relato sucinto da ocorrência do acidente, né? Todos creio que acompanhamos, pela imprensa principalmente, um encalhe no canal de Suez, que representa 12% do comércio marítimo mundial, do comércio exterior mundial. E em julho de 2013, próximo slide, por gentileza, só aqui uma demonstração do reflexo, mais de 400 embarcações ficaram no aguardo da retirada do navio. Próximo. Foi decretada a avaria grossa. Trata-se de um caso emblemático, sem precedentes, por isso que estou citando algumas peculiaridades aqui do caso. Depois, se os senhores quiserem, eu disponibilizo a minha apresentação. E no relatório da Autoridade Marítima do Paraná, que foi a responsável, algumas conclusões já foram tiradas, principalmente com relação à velocidade máxima, e também as regras do canal de Suez existente a bordo eram desnaturalizadas, o que levou inclusive à implicação no procedimento também da praticagem. Mais alguns tópicos relacionados ao relatório, mas foi excluída a fadiga e algo como causas, e o comandante do navio foi considerado não diligente. E algumas questões complexas ainda estão para serem respondidas, como as responsabilidades na esfera contratual e extracontratual, não só com relação à autoridade portuária, o canal de Suez, mas também às outras embarcações afetadas. Próximo slide. E a própria Maersk, ela impetrou uma ação já pleiteando indenização pelos seus danos em decorrência de não poder os seus navios, mais de 30 navios, terem sido afetados na ocasião. No Brasil, e já encerrando, o caso mais emblemático é o Maersk Londrina. E nesse caso, um relato sucinto, foi o caso de incêndio que envolveu também ribada e outros procedimentos de contenção de incêndio. Tanto o procedimento de contenção de incêndio como a ribada, e entre outros, podem ser considerados avaria grossa. E, dentre outras peculiaridades do caso, foi decretada avaria grossa. E uma peculiaridade interessante que haviam muitos responsáveis, donos de carga nesse navio, que se recusaram a prestar contribuição. E alguns, inclusive, próximo, gentileza. Este julgado, ele é muito precioso. Por quê? Porque nesse julgado, embora tenha se discutido que a retenção da mercadoria, linha marítimo, tenha ocorrido de forma imotivada, também se discutiu a própria decretação da avaria grossa. A apelada invocou a incidência do Código Comercial e também do Código de Defesa do Consumidor, apontou a negligência do capitão e da tripulação e solicitou a desconsideração da avaria grossa e, consequentemente, uma vez desconfigurada a avaria grossa, não haveria a sua obrigação de prestar nenhum tipo de contribuição e ainda que fosse considerada imotivada e inadequada a retenção dos BRs na ocasião. O relator, de uma maneira brilhante também, provocado pela parte contrária, me permitam aqui reproduzir as palavras do relator, que além de desconsiderar a hipótese, os argumentos das partes, entendeu
que tais alegações de incidência, digamos, de discussão de culpa, teriam amparo no Código Comercial. Porém, com base no artigo 762, que já destacamos, que indica que o Código Comercial será aplicável se outra regra for indicada. E no caso em si, constava expressamente no BR que a regra aplicável no caso da averia grossa comum eram as regras de York e Antuérpia. Portanto, nos termos do voto do relator, o Código Comercial tem disposições subsidiárias às regras internacionais em caso de pactuação expressa, artigo 762, sendo aplicável ao caso as regras de York e Antuérpia constantes do BR. Portanto, no voto do relator, que não consta, logicamente, só consta do teor completo do caso, mais uma vez foi indicado que a discussão de culpa não tem relevância. As regras de York e Antuérpia consolidam o sistema da indiferença da causa criminal. Trouxe aqui também alguns julgados, outros também nos quais tentou desconsiderar a decretação de avaria grossa, para, obviamente, não haver obrigação de rateio, invocando mais uma vez a incidência do Código Comercial ao invés das regras de York e Antuérpia. São 2 ou 3 julgados na sequência que mais ou menos vão trazer novamente à tona essa discussão. Me coloco à disposição, inclusive, para encaminhamento dos mesmos em inteiro teor, e agradeço mais uma vez a honra, principalmente participar desse painel, do lado do meu querido amigo Ivan, Dr. Carlos Augusto, depois da sequência, Dr. Frederico e demais participantes. E presto a todos as minhas mais humildes reverências.